leitores, esse é mais um episódio do RocoCast. Esse é o 12º episódio do RocoCast, chegamos já ao 12º. E hoje estamos recebendo a autora Ariane Castelo para falar do lançamento Abismo de Celina. Muito obrigada, Ariane, pela sua participação. Obrigada a você, é uma honra estar aqui com vocês. Ariane, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Abismo no geral. Então a gente queria saber um pouquinho da história. É uma romantasia, né, nacional. Conta pra gente, assim, sem dar spoiler, claro, um pouquinho sobre a história do livro. Bom, o Abismo de Celina é sobre uma garota que entra em um incêndio para salvar o gatinho que tanto ama. O Vim, eu amo ele também. Foi inspirado em um gatinho lá do meu condomínio. E, bom, ela entra nesse incêndio para tentar salvar esse gatinho, mas aparentemente ela acorda ali em uma outra realidade, em outro mundo, uma realidade sombria, onde nada cresce, nada vive, e rodeada ali de outros humanos, todo mundo parece que está desacordado ou morto, ela fica bem confusa com isso, e é aí que aparece a figura intrigante da morte, né? Então a gente tem um homem de cabelos prateados que, bom, tem aí uma moral um pouco duvidosa, e ele diz que a única maneira, né, de deixarem aquele mundo e seguirem para o paraíso é vencendo 3 desafios. Então, é isso. Ariane, o que inspirou você na criação do Abismo e nessas regras, né, que a gente vai conhecer? Você teve alguma influência de algum mito, alguma lenda específica? Olha, eu gosto muito como autora de quando o mundo, ele contribui ou reforça algo do personagem. Então, a partir do momento que eu pensei, bom, eu vou lidar aqui com a morte. Eu pensei, como que seria um mundo da morte? Para mim, não seria um mundo alegre, cheio de vida, com árvores frondosas e passarinhos cantando. Então, já imagino, um céu sempre sombrio, onde a lua que tem é meio fantasmagórica, onde a gente não escuta o canto dos pássaros, onde talvez os medos e os receios e as coisas ruins pairem, né, mais no ar, onde, bom, traz ali talvez algumas coisas mais de dentro, algumas coisas não tão bonitas, alguns sentimentos não tão legais. Então eu criei muito o Abismo a partir, assim, do que para mim seria esse mundo da morte. O que isso implicaria? E você desenvolveu aí, né, o papel do Odilon, né, que a gente vai conhecer. Eu vou fazer uma pergunta que todo mundo ficou muito curioso. Por que Odilon? Por que você escolheu esse nome? Nossa, eu amo essa pergunta. Por que Odilon? Eu amo essa pergunta. Na verdade, Odilon vem de um pintor simbolista francês, Odilon Rodin. E, na verdade, eu decidi colocar esse nome porque muito da história se inspira ali um pouco na vida desse autor. Porque, bom, esse autor, durante boa parte da vida dele, ele se voltou para pinturas mais sombrias. Então, ele pintava obras mais com tons cinzentos, preto, branco. Ele chegou também a pintar até a própria morte. Então, tem aí algumas já tinha uma obras. Ligação, né, com tinha morte. Essa ligação. E aí ele teve, muito da sua arte se ligava até ao próprio estado de espírito dele. Então, ele passou por um período muito conturbado na vida dele, que envolveu a perca do filho, né, pequeno, acho que recém-nascido. E tudo isso mexia com a arte dele. A partir do momento que muita coisa mudou, que ele foi se resolvendo, que o próprio estado de espírito dele mudou, onde ele foi seguindo em frente, a arte dele também mudou. Então ele passou a pintar cores alegres, ele passou a lidar, às vezes, mais com tons, né, azul, amarelo. E ele disse que as cores alegres tinham uma alegria que o tranquilizava. Uhum. E foi aí que eu decidi trabalhar na história com o que seriam 2 faces desse autor. Uhum. Então, de um lado, Odilon, e aí tem o nome do autor, Odilon Rodin, que é mais essa face mais sombria desse autor, que retrata mais esse estado de espírito um pouco mais caótico, com uma vida um pouco mais difícil, e entre outros temas, a própria depressão, né, que o Odilon Rodin tinha também. E a Celina já a outra face, a questão da alegria, de amar cores alegres, é uma característica que a personagem tem também. Então é isso, eu quis, na verdade, fazer quase que uma homenagem, né? Colocar ali o autor no nome de um personagem para afirmar essa própria inspiração.
E quando você desenvolveu a personalidade dele, por que você optou por tornar ele essa figura tão complexa? Eu botei aqui multifacetado, mas ele é um pouco sonso também, né? Você concorda comigo? O Odilon você fica ali, né, sem saber direito. Uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Você fica sem saber quem ele é. Então, quando você tá lendo, você fica realmente a um ponto de interrogação. Como você fez pra transformar ele nessa figura ali que você não sabe o que esperar? Eu acho que a própria figura da morte, se você parar pra pensar, é complexa. É muito. Porque a gente pensa, nossa, morrer é cruel, é uma despedida horrível, é algo, né, sofrível. E para outras pessoas, não. Talvez a morte já signifique outra coisa. Pode ser Isso pode até o peso da religião, né? Para algumas religiões é uma coisa mais sofrida, para outras não. É uma libertação, enfim. Exatamente. Pode ser uma libertação, pode ser um ato de misericórdia, pode ser... A própria Celina na história reflete um pouco sobre isso, porque ela vê a morte... Ela chega a falar da morte em relação a 2 situações que aconteceram com ela. Então, na verdade, eu quis transferir isso para hoje. Não tem como um personagem que representa algo tão complexo não ser isso. Complexo. E a Celina ali enfrenta esses desafios, né, para sair do abismo. Como que esses desafios refletem, assim, os medos e as experiências pessoais? Como que você passou isso nos desafios, né? Porque eles querem dizer alguma coisa, eles estão ali para passar uma mensagem também. Com certeza. É muito complicado, né? Porque eu acredito que os desafios colocam ali os jogadores em um lugar de... Isso aqui não é exatamente o fim para vocês. Vocês têm a chance de ir para algo mais, de conseguir algo melhor. E colocar aqueles desafios ali reflete tem muito... Eu quis mesmo fazer o leitor pensar, nossa, e se fosse eu encontrando meu próprio medo? E que medo seria esse? E se eu lidar com o medo de outra pessoa? Será que lidar com o medo de outra pessoa vai ser tão fácil quanto eu imagino? Então, tem uma situação na história em que a própria Celina se vê em outro medo que não é o dela, mas aí ela vê a outra pessoa reagindo àquele medo e é horrível. E eu vejo isso até às vezes na vida real, porque eu, por exemplo, não tenho medo de água. Já fui até resgatada, gente, na praia da Barra da Tijuca, porque eu vou. Eu vou nadando. É um medo que eu tenho muito. Então, eu não tenho. Jamais, exatamente. E aí eu quis trabalhar isso, caramba, ela não tem medo disso, mas outra pessoa tem. Vai ter. E aí, o que faz nessa dinâmica? Então, por exemplo, tem sim ali algo com água, que eu não tenho, mas outras pessoas têm, eu coloquei. Então, obviamente, rola uma inspiração em medos reais, que muitas pessoas podem ter, mas os medos também podem ser muito pessoais, então... A Celina também tem um medo muito pessoal, não vou dar spoiler. Mas foi muito legal trabalhar com isso. Nossa, vamos lá ver os medos e outras coisas. E, Ariane, como é que você aborda a temática da morte e do pós-vida? Eu acho que isso é uma coisa, né? Porque a gente sempre, assim... eu me pergunto, né? Acredito que muitas pessoas se perguntam o que tem depois, né? Então, essa é uma pergunta que você se fez quando você começou a construir sua história. O que vem depois disso? Porque tem gente que acredita que não vem nada depois disso. Acabou. Tem gente que acredita que tem, né? Ali uma outra etapa pra gente viver depois da nossa morte. Como que você... se preocupou em colocar isso, né? Porque eu acho que quando a gente lida com um público grande, né? Que é o público de leitor, então a gente vai encontrar várias pessoas para quem a gente vai falar. Como é que você ponderou sobre esses assuntos antes de escrever? Foi muito interessante porque, na realidade, eu não pensei tanto assim no depois. Eu pensei muito em onde a história está acontecendo naquele exato momento. E o autor vai trabalhar muitas vezes com o que serve ao propósito dele na história. Então, se é este lugar, este ambiente que serve ao meu propósito, é com ele que eu vou trabalhar, é sobre ele que eu vou refletir, e é através dele que meus personagens vão alcançar uma evolução. Mas é claro que a questão do depois está ali. Então, nossa, o paraíso existe? E se existe, então como seria? Será que é como os folhetos que às vezes se entregam nas ruas? Com onças e flores. Será que não? Assim. Será que todo mundo pode ir ao paraíso? E aí eu coloco ali a interpretação, né, dos próprios personagens. E tem essa coisa isso também que é engraçada do merecimento, né? Merecimento. Quem merece estar num lugar bom, quem merece
merece estar no lugar ruim. Exato. A gente trabalha até com a morte, porque a morte é meio cruel, é meio assim. Então ele fala, não, o paraíso não é pra covardes. Então você acha que dá pra deixar um monte de humanos covardes lá? Mas eu tento deixar de uma maneira bem subjetiva. Até no final, sem dar spoiler, fica bem subjetivo ali o que a gente pode talvez esperar do que seria o paraíso ali em Um Abismo de Celina. E qual foi o seu maior desafio em escrever um cenário obscuro? Porque acho que quando a gente está escrevendo, né, como você falou, você citou o pintor, né? Quando você faz um céu azul com borboletas e tal, você sabe que as pessoas vão receber aquilo de certa forma bem, né? Então quando você escreve o cenário obscuro, é muito difícil, né? Porque você tem que construir ele de uma forma muito mais racional, né? Pra poder colocar ali de uma certa forma que as pessoas recebam bem aquele cenário que é mais complicado, né? Das pessoas absorverem. Sim, eu acho que de uma forma bem racional e bem tentando se colocar no lugar do personagem mesmo. Por exemplo, uma coisa que alguns leitores me falaram é que amaram ver que a Celina tinha rinite ali no Reino da Morte. É muito humano, né? Porque era tudo incrivelmente empoeirado, velho, sujo. Ela falava, nossa, o nariz ficava ruim, ficava espirrando. E era horrível. Porque é empoeirado, porque é acabado, porque não tem conforto. E aí você traz a sensação de agonia, porque a pessoa que tá lendo isso, ela sabe como... Ela consegue imaginar, né, como é aquele cenário de uma coisa abandonada, cheia de poeira. É muito traz a pessoa. enclausurante também. Então tem momentos que ela quer ver alguma coisa, ela quer sentir o ar e não sente, não vem aquele sentimento do mundo terreno, né? Ela sente falta disso, do barulho. Até as coisas que antes incomodavam passam ali a fazer uma falta. Uma avenida agitada, enfim. E essa relação, né, da Celina com o Odilon é central, né, pra trama. Você pode contar mais pra gente sobre como essa dinâmica entre eles evolui ao longo da história? Então, assim, tem aquele primeiro encontro, como que essa relação evolui durante a narrativa, e ela é completamente importante, né, pra história do livro. Sem dar espaço. Uma coisa que eu gosto muito na dinâmica do Enemies to Lovers, né, que é tão amado, é explorar de onde, às vezes, vem esse ódio e esse afastamento do outro. Porque, às vezes, a raiva, ou o ódio, ou a hesitação que você tem com relação a alguém pode ser, de fato, algo que você não gosta em determinada pessoa. Então, vamos dizer, a protagonista poderia olhar pra morte e pensar, não, ele é cruel, ele tá ministrando esse jogo, mas ele também se diverte. Né? Exato. Ele não é uma pessoa, não é uma entidade legal. Ele, né, tá aqui fazendo a gente passar por determinadas situações. Mas também pode vir, muitas vezes, esse ódio de um lugar do tipo, mas será que tem alguma coisa naquela pessoa que também tem em mim? E é esta coisa em mim que eu também evito, que eu também não gosto. Então, eu tento muito passar até que ponto as coisas se misturam. Até que ponto a Celina tem um pouco da morte dentro dela. Quanto eles se parecem, Exato, exatamente. Entendi. Então, será que essa coisa que eu tanto evito e que eu tanto repudio também não é pra evitar algo que talvez esteja em mim, mas eu escondo? Então, gosto de como, ao longo da narrativa, vai tendo essa troca. Até com relação à morte, porque a morte pode ver coisas também na Celina que trazem ali ele também para algo novo, né? Algo que ele não viu, algo que ele sente falta. Então, eu diria que os dois desafiam-se mutuamente. E além do mistério, né, e do terror no sentido de... Porque a gente tá lidando com a morte, não é no terror, né, como um filme de terror, mas assim, o do medo, né, que ela tá lidando com o desconhecido. Quais outros elementos você acredita que são essenciais para a história e que ajudam a criar essa conexão emocional com os leitores? Tem vários sentimentos humanos, né, que a gente vai pondo ali de maneira a caracterizar mais o personagem, gera uma conexão. E às vezes são coisas grandiosas, então, por exemplo, as cicatrizes da Celina, teve uma leitora que veio me contar que ela tem algumas cicatrizes que ela odeia também de um acidente que aconteceu com ela. E no livro ela viu a Celina se sentir da mesma maneira que ela se sentiu. E ela foi sentindo e repensando junto com a Celina na história a maneira de encarar essas cicatrizes. Então, caramba, as cicatrizes, a maneira, o modo de agir, eu acho que tantas coisas podem gerar conexão. Outra leitora me disse
que tem uma relação com a mãe um pouco parecida com a protagonista também tem, que a protagonista também tem com a mãe, porque a mãe dela tem algo em comum com a mãe da protagonista, então ela veio me contar sobre isso. Então, às vezes, essa conexão pode vir da maneira como um determinado personagem lida com a família, lida com os problemas. A Celina, por exemplo, às vezes ela evita certos sentimentos, que é algo que eu também, como autora, às vezes evito. Eu falo, não vou explorar isso aqui que eu tô sentindo, deixa isso guardado. Então, eu acho que quem lê pode ir se identificando com esses pontos. E você tem algum personagem secundário que desempenha assim, um papel importante na mediação entre essa relação entre os principais? Caramba, eu gosto muito da Kyra. A Kyra é um amor. Ela é leitora, ela tem muito assim... Eu tenho um irmão e ela tem uma irmã e ela ama a irmã dela. Então a gente vê aquele sentimento de amor também, né? Por alguém da família, o que você está disposta a fazer por quem ama e o quanto determinadas coisas também afetam na relação ali familiar. E, bom, a Cara, pra mim, é totalmente... Eu não tenho muitas coisas sobre a história dela que seriam um spoiler também. Mas eu gosto muito dela, gosto muito de como ela tá ali também pra mostrar pra Celina... E até para aprender como é ter uma amiga naquele mundo. É interessante ter uma aliada no abismo, porque, né, como não ter. E tem outros personagens também que trazem ali o pior, ou às vezes o melhor dos personagens. Então a gente tem o Ian, a galera aí... Nossa, você já teve uma leitora hoje que veio me contar, ai, nossa, aquele Ian, eu não suportei ele, e... Como você lida com esse feedback, assim, de alguém, que alguém leu, ou de algum personagem, ai, não gostei do desfecho desse aqui, ou... ai, não, você podia ter feito diferente. Como é que você lida com esse feedback quando as pessoas querem controlar a história, né? Porque é engraçado, deve ser muito engraçado isso pra quem escreve um livro, que você escreve e entrega pro mundo. E a partir desse momento, acabou, né? Você entregou, é o que a pessoa recebe ali no que você escreveu. Como é que você lida com esse feedback? Olha, por incrível que pareça, eu adoro. Esses dias também uma leitora me mandou 2 páginas. Ela e 2 páginas de texto escrito mesmo. Falando toda a percepção dela e o quanto ela amou, mas o quanto ela precisava que eu fizesse tal coisa. Porque eu tinha que fazer aquilo por ela, caso tivesse uma continuação, ela precisava ver aquilo. É engraçado, né? E que ela leria 700 páginas, mas eu tinha que fazer aquilo. E isso... cara, me deixa muito feliz, porque eu penso, meu Deus, a pessoa se envolveu tanto com a história. E ela se dedicou a escrever pra você, né, e falar a opinião dela. E aí, o que você respondeu? Eu sempre fico muito feliz, eu falo, nossa, muito obrigada por me contar isso, que bom que você se envolveu tanto, que bom que você gostou tanto. Ó, tá anotado, vamos pensar. Deixa eu ver. Mas eu adoro, é muito bom, porque você vê que a sua história tá alcançando o objetivo, né? Que é mexer. E quais elementos da sua própria vida ou alguma experiência, né, pessoal, que você teve que te influenciaram a criação da história ou de algum personagem? Eu acho que todo personagem, às vezes tem alguns que tem de mais ou de menos, outros que não tem nenhum, mas também me perguntaram isso esses dias e eu comecei a pensar e eu percebo várias coisas. A Celina tem um gatinho que ela ama. E quem não tem, às vezes, aquele pet que a gente adora tanto? Eu tenho o Nobu, amo o Nobu. Você tem um cachorro gato? Tenho um cachorrinho. O amor pela arte. Então, a Celina adora pinturas, adora... Você também, claro. Você acabou de contar a história. Exato, adoro também esse mundo. A própria questão de paisagens, amo parar pra observar o céu, pra ver as coisas. Às vezes o Kaique, que é meu namorado, me pergunta, por que você tá olhando o céu? E eu tipo, é tão bonito. Engraçado, porque você é totalmente o céu azul com borboletas e escreveu uma coisa tão obscura, né? Engraçado. Você foi pra bem longe da sua personalidade. Eu conheço, né? Você, a gente tá se encontrando a segunda vez agora, mas você me passa um ar muito alegre, né? Como é escrever uma coisa que é diferente do que você passa, assim? Eu acho que isso vem muito de, às vezes, explorar o que tem menos na gente ou o que tá mais escondido né? E fundo, naquilo que a gente evita mesmo. Bem como a Celina evita, né? Quem leu sabe, não vou falar, mas caramba, é mergulhar na escuridão, como diz a sinopse.
Ariane, como você desenvolveu as cicatrizes e as memórias vagas da Celina? Assim, elas têm algum significado simbólico? Olha, o simbolismo das cicatrizes na história pode ser tanta coisa, mas eu gosto do fato de, ao longo do livro, a Celina ter algo tangível que ela não pode evitar. Então, se durante a vida dela existia algum sentimento escondido que ela evitava, a cicatriz acaba trazendo isso à tona, porque as cicatrizes, nossa, estão ali e são Visíveis, fortes, né? Uhum. São bem fortes, têm textura, são grandes, elas são disformes, e elas obrigam a Celina a repensar como isso aconteceu, o que está acontecendo, por que eu tô aqui. E ao longo da história a gente vai vendo o motivo da cicatriz, como que de fato aconteceu, e o que a cicatriz levou também a acontecer, e o que ela significa. E eu acho que é muito sobre trazer para a superfície o que antes estava escondido e ir gerando ali um desconforto ao longo da história. Pode ser um simbolismo aí para as coisas que a gente, às vezes fica ali mantendo escondido, gera um incômodo e você se sente mal e você se sente feio com aquilo e se sente péssimo. Só que no caso da Celina, ela não conseguia, esconder. Estava ali e aí cabe a ela ao longo do livro e ao longo da jornada mesmo ver como lidar com isso. Então, porque isso está ali. Sim. E agora? Você abraça isso? Você aceita? Ou você continua escondendo? Ou você recusa, repudia? Então, é uma questão muito importante para a personagem, né? Se você pudesse indicar um filme ou livro, ou um filme ou série que tenha a ver com a vibe do seu livro, qual seria? Você já pensou nisso? Eu já pensei. É porque eu acho que o Abismo de Celina, ele mistura várias coisinhas, porque como tem jogos, que são jogos mortais ou psicológicos, eu poderia falar, não, então Round 6, que é a série, que tem ali aqueles jogos e tal, mas ao mesmo tempo tem uma questão mais psicológica, e o Abismo de Celina não é só a ação. E aí é bem difícil achar algo que junte toda a ação dos jogos e da sobrevivência e... Mas se você pudesse fazer uma junção, então, de Round 6 com outra coisa, qual seria? Interessante. Eu fico muito pensando naquele filme do Brad Pitt. Como é o nome? Encontro Marcado, não é? Que ele é a morte. É verdade, é verdade. Foi quando eu li a sinopse na reunião dos editores, que a gente conhece, ou escuta, o livro primeira vez, automaticamente eu pensei nesse livro. Nossa, você acredita? É muito! Eu vi esse filme esse ano. Esse ano que eu fui ver. E parecido, realmente, tem... Então seria um Round 6 com encontro marcado. Eu diria que sim. Isso. Ele explora muito isso, da pessoa explora que... também. Esse encontro, também tem a relação dela com a morte. Exato. Esse encontro da morte com uma humana, o que isso implica ali mesmo na relação. Só não tem o pós-vida, Eles estão vivendo a vida, A vida normal. O pós é o Abismo de Celina, O que a gente vai conhecer depois. Nossa, eu adorei esse filme. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, o Ângelo é bem diferente dele. Ô, Ariane, pra finalizar, o que você espera que os leitores sintam, ou reflitam assim que eles terminarem a leitura do seu livro? Cada leitor me traz tantas vezes, coisas que eu nem imaginava, mas uma coisa que me toca muito na história, esses dias até me perguntaram se a história era sobre ser forte, encontrar confiança em si mesmo. E eu falei, caramba, realmente, a Celina, ela encontra muita confiança em si ali nos desafios, e ela vai, e ela luta, e é uma sobrevivente, mas ao mesmo tempo uma mensagem que pra mim me toca muito no livro é que você pode pedir ajuda e deve pedir ajuda quando isso é preciso, e muitas vezes é preciso e muitas vezes é um dos atos de maior coragem que alguém pode ter. Então, gosto muito desse ponto que o livro toca e também sobre essa autoaceitação mesmo, dos lados bons, dos lados ruins, e de abraçar o que existe ali em nós de uma maneira saudável, é claro, mas entendendo que, às vezes, evitar certos sentimentos e certos conflitos não é o melhor, até porque a gente se afoga, com o que vamos guardando. E agora a Ariane vai ler um trechinho pra gente do livro. Tentei buscar na cabeça qualquer lembrança de como eu tinha ido parar ali, mas não encontrei.
A última coisa de que me lembrava era fogo. Não um fogo comum, mas um fogo furioso, com chamas grandes demais, tomando tudo, quebrando tudo, e dor. Uma dor ardida, muito próxima, que corroía e paralisava. Todo o meu corpo tremeu ao se lembrar de labaredas intensas, brincando com uma pele branca. Tentei apertar minhas mãos uma na outra para que parassem de tremer, mas meu pânico só aumentou quando reparei nas marcas enormes, já cicatrizadas, que contornavam meus braços. Queimaduras. Levei as mãos à cabeça e toquei os fios ruivos do meu cabelo. Porém, quando as desci para o rosto, senti o que o fogo tinha causado no seu lado direito. Minha pele se revirava e dobrava em si mesma. O pânico subiu pela minha garganta e odiei cada uma daquelas cicatrizes imediatamente, porque eram disformes e nojentas. A pele havia se deslocado de uma maneira que não deveria, até se tornar algo que não merecia ser pintado, algo que me fazia desejar sair do meu próprio corpo. Lágrimas se formaram nos meus olhos e desceram feito cascatas. Em momentos como esse, eu me agarraria ao Vincent e deixaria que seu pelo macio me acalmasse. Como será que ele estava? Ele sempre foi um gato inteligente, mas a lembrança do fogo e da dor permanecia vívida, embora não houvesse nada depois dela. Todo o resto era um vazio, e não saber que lugar era aquele não ajudava em nada, assim como os corpos, ainda no chão, que pareciam personagens de uma cena macabra. Será que estavam mortos? Mortos como eu? É isso, Ariane. Muito obrigada pela sua participação. Você quer deixar as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem? Obrigada a você, amei o convite, amo demais o podcast, estou sempre acompanhando. Vocês podem me encontrar em @Ariane, com i no final, Castelo, no Instagram. Também tem uma página no Google, então é só pesquisar Ariane Castelo, Abismo de Celina, que aparece muito facilmente, está sempre lá, né, no topo. E eu vou amar receber a visita de vocês. Espero que gostem do livro, que deem uma chance. Estou sempre adorando também conversar com os leitores, então podem me chamar, podem surtar comigo lá nas mensagens que eu respondo. É isso, leitores. Muito obrigada por acompanharem mais um episódio do RocoCast e até a próxima. Um beijo. Um beijo.